A palavra do Senhor para todos nós, né, no cursão bíblico, e agora ele vai passar a palavra para todos, amém? Estenda suas mãos, vamos orar por ele. Querido Deus, Pai amado, Pai querido, eis aqui o seu Filho, Senhor, que já está com a tua palavra, Senhor, para transmitir aos nossos corações. Que nesse momento, Senhor, nenhum impedimento venha desviar as nossas atenções e que o seu Filho, Senhor, venha transmitir aquilo que o Senhor quer que a sua igreja ouça. Então, a partir desse momento, Senhor, estamos aqui para ouvir a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Deus seja louvado. Quero agradecer ao pastor pelo privilégio aí de mais uma vez ter dado a oportunidade de estar trazendo a mensagem, a palavra de Deus, glória a Deus por isso. E o Senhor tem falado conosco, né, meus irmãos, em meio aos louvores, né? A pastora aqui trazendo o passo a passo da célula, né? Até se emocionou, coisa linda, né? Coisa maravilhosa ver o trabalhar de Deus, né? E eu comecei a refletir ali, meus irmãos, no louvor que foi tocado aqui, que a brisa, quando o autor do louvor, ele fala que a brisa, quando ele sente a brisa, ele ouve Deus falar com ele, quando ele escuta o barulho das ondas do mar, é Deus falando também. Olha que tamanha intimidade, né, meus irmãos? Que coisa mais linda, né? Que possamos sermos assim, né, atentos ao falar de Deus, ao querer de Deus para as nossas vidas, no nosso cotidiano, amém? Então, meus irmãos, eu quero começar aqui a introdução da palavra com uma ilustração que eu achei bem interessante, que eu ouvi há muito tempo atrás, eu achei bem legal ela, que uma filha chega ao pai e diz: pai, eu odeio minha coleguinha. Muito obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Quero matá-la, mas tenho medo que descubram. Aí o pai, muito sábio, chega para ela e fala assim: ô meu amor, vem cá, vamos conversar. Você odeia sua amiguinha, você quer matá-la, né? Mas vamos fazer o seguinte, você vai fazer o seguinte, primeiro você vai ter que fazer as pazes com ela, né? Para que ninguém descubra, né? Para que ninguém desconfie da gente. Aí eu vou fazendo passo a passo com você. Ela falou, tudo bem. Aí o pai dela fala assim para ela: você vai ter que cuidar muito bem dela, ser gentil, agradecida, paciente, carinhosa, menos egoísta, retribuir sempre, escutar mais. Tá vendo esse pozinho aqui? O pai dela chega para ela e dá um pozinho para ela. Ela, sim, papai. Aí ele fala para ela assim, ó, todos os dias você vai colocar um pouquinho na comida dela, assim ela vai morrer aos poucos. Passando os 30 dias, a filha voltou e disse ao pai: eu não quero mais que ela morra. Eu passei a amá-la. E agora, como eu faço para cortar o efeito do veneno? O pai então respondeu: não se preocupe. O que eu te dei foi pó de arroz. Ela não vai morrer, pois o veneno estava em você. Você imagina como é difícil, meus irmãos, nós chegar para o nosso próprio filho, usar com muita sabedoria, né, usar toda uma estratégia e falar para o nosso filho assim, para o nosso filho, para a nossa filha, pessoa que nós talvez mais amamos aqui, né, e falar assim, olha, o veneno estava em você. Imagina como deve ser difícil, mas um pai que ama, ele corrige, né, muitas vezes não é batendo, muitas vezes não é colocando de castigo, mas também na sabedoria. Ela não vai morrer, pois o veneno estava em você. Quando alimentamos rancores, morremos aos poucos, que possamos fazer as pazes conosco e com quem nos ofendeu, que possamos tornar os outros como gostaríamos, que possamos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, que possamos ter a iniciativa de amar, de dar, de doar, de servir, de presentear, e não só a de querer ganhar, ser servido, tirar vantagens e explorar o outro.
que o amor de Deus nos alcance todos os dias, pois não sabemos se teremos tempo de nos purificarmos com esse antídoto chamado perdão. Então, meus irmãos, podemos ver que interessante essa ilustração, né? Que o pai ensinando a filha como deve tratar os outros. Porque muitas vezes nós temos preconceitos, né, distorcidos em relação às pessoas, né? Achamos que as pessoas são más, achamos que as pessoas são antipáticas, achamos que as pessoas são arrogantes, mas muitas vezes todos esses atributos que qualificamos as pessoas estão em nós, né? Muitas vezes, principalmente nós que somos cristãos, esses atributos estão em nós e deveria ser o oposto disso, né? Porque nós devemos amar, né? Nós devemos ser longânimos, nós devemos ajudar as pessoas necessitadas, principalmente nós que somos remanescentes de Cristo. Amém? A palavra que eu quero trazer nessa noite, meus irmãos, está em Levíticos 19, 18. Se o irmão puder colocar aqui no telão. Glória a Deus. Não procurem vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo, como a si mesmo. Eu sou o Senhor. O irmão pode colocar também em Mateus 22, versos 39. Mateus 22, versos 39. A palavra vai nos dizer: e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Romanos 13, 9, meu irmão, por gentileza. Se os irmãos quiserem acompanhar aqui no Data Show, é porque são os mesmos versículos. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. E por último, Tiago 2,8. Tiago, capítulo 2, versos 8. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Então aqui, meus irmãos, o tema que eu trouxe para essa mensagem é: construa pontes e não muros. Aqui nessa ilustração podemos ver que essa menina, essa filha desse pai, ela estava construindo um muro, né? O muro gera um bloqueio. E aí o pai estimulou e instruiu ela a construir uma ponte. A ponte, ela leva eu até determinada pessoa. O muro gera um bloqueio de mim para determinada pessoa. Então aqui, meus irmãos, o primeiro ponto é a importância de amar o próximo. Refere-se a qualquer pessoa que temos algum contato, e não apenas alguém que mora perto de nós. Amar quem nós amamos é muito fácil. É muito fácil eu amar a Gláucia, é muito fácil eu amar a Manuela, é muito fácil eu amar os irmãos aqui da igreja. Mas Jesus pede para que amemos aqueles que estão próximos a nós. Quem que são os nossos próximos? São aqueles que nós encontramos no trabalho, aqueles que nós encontramos na faculdade, aqueles que nós encontramos na rua. Esses são os nossos próximos. E Jesus pede para amarmos. Pede para quê? Para amarmos, para instruirmos, para orientarmos. Pede para que sejamos caridosos com cada um desses. Então, meus irmãos, esse mandamento que regulava a maneira de Israel tratar os outros foi citado por Cristo, por Paulo, por Tiago e pelo próprio Jesus. Então, esses mandamentos, eles descrevem as maneiras práticas de demonstrarmos amor e atender da melhor maneira possível o nosso próximo. Então, como
agrada ao Senhor que amemos o nosso próximo? Como agrada ao Senhor que façamos o bem para o nosso próximo? Como o Senhor se agrada de tudo isso, sabe? Muitas vezes eu fazendo uma autoanálise, eu penso assim, Senhor, como eu fui falho em determinada coisa. Como eu poderia ter feito mais? Como eu poderia ter me dedicado mais? Como eu poderia ter levado uma palavra, né? A minha sogra, minha falecida sogra, ela relata que uma vez ela estava andando na Marechal e chegou uma pessoa para ela, olhou no fundo dos olhos dela e falou assim, eu posso te dar um abraço? E aquilo desmanchou ela. Ela chorou muito, por quê? Porque aquele dia ela pedia para que o Senhor falasse com ela, né? E ela foi andar, né? Foi andar e ela se encontrou na Marechal. Aí uma pessoa veio e deu um abraço nela e aquilo gerou um testemunho. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós pensamos assim, eu preciso fazer uma coisa extraordinária para explanar o amor que eu sinto por alguém. Mas, às vezes, uma coisa tão simples, que seja de coração, aquilo é um gesto maravilhoso que a pessoa precisava. Aquilo é um divisor de águas que a pessoa mais precisava. Então, que possamos amar por gesto, por ações, por atitudes, por palavras, não apenas por palavras, né, mas por atitudes e ações também. A forma de falarmos afasta ou aproxima a pessoa de nós, né? O jeito que nós falamos com as pessoas, aquilo pode aproximar a pessoa de nós ou afastar as pessoas de nós. Podemos perceber que muitas vezes nós somos arrogantes, né? Eu acredito que aqui Deus trabalhou na vida de muitos, né? Mas muitas vezes a gente deixa, né, a ira tomar conta da situação. Muitas vezes nós somos ásperos, né, com a pessoa, ou falamos de algum defeito da pessoa, a pessoa já frisa um defeito nosso também. Por quê? Porque é um instinto, é uma autodefesa. Então, muitas vezes, a forma que falamos aproxima ou distancia as pessoas de nós, né? Jesus foi um grande exemplo disso tudo, né? Tanto é que ele se deparou com muitas pessoas, né, muitos pecadores, muitas pessoas problemáticas, né, e aquela pessoa se encontrava amando Jesus, seguindo Jesus. Por quê? Porque Jesus nunca segregou ninguém, Jesus nunca diminuiu ninguém. Por mais que Jesus sabia dos pecados de todos aqueles que ele se relacionou, Jesus estava ali amando, Jesus estava se doando, Jesus estava se dedicando, né? Então Jesus pede para que amemos as pessoas, para que se importemos com as pessoas, né? É o segundo mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, meus irmãos, reconhecer no outro a mesma dignidade que há em sua própria vida, oferecer ao outro o mesmo cuidado e consideração que você dedica a si mesmo, é igual a todo o bem que quer para si próprio, deve querer também para o seu próximo. Então, meus irmãos, muitas vezes somos egoístas, né? Muitas vezes nós queremos o que é bom para nós e o que sobra para aqueles que estão próximos a gente, né? Muitas vezes nós somos assim. Mas o atributo de amar ao próximo é o mesmo que eu quero para mim, eu vou dar para o outro também. Esse que é o conceito de Deus, isso que o Senhor requer de cada um de nós. Amar o próximo é o resultado natural do amor de Deus. Eu gostaria que o irmão abrisse em Lucas capítulo 10, versos 25 ao 37. Lucas capítulo 10, versos 25 ao 37. Aqui muitos conhecem, né, essa parábola que Jesus conta, que diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? 27. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame seu próximo como a si mesmo.
Disse Jesus: você responde corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então aqui, meus irmãos, aqueles que eram instruídos pela palavra do Senhor, eles não fizeram o que era para fazer. Foi o levita, foi o sacerdote, e ele deixou ele de lado, deixou aquele homem de lado. E Jesus reprovou essa atitude. Jesus reprovou. Então, o que temos feito numa situação semelhante a essa? Às vezes nosso vizinho está precisando de um amparo, de um remédio, de uma oração, de uma palavra, e somos faltosos, Às vezes passamos pela rua e vemos uma pessoa caída, precisando de um alimento, precisando de uma coberta, precisando de um auxílio, e somos negligentes. Sabendo que Jesus reprova esse tipo de atitude. Jesus aprova a atitude do samaritano. E lembrando que os samaritanos, eram pessoas, era meio que irrelevantes, E veio de lá de Samaria o auxílio e a aprovação de Jesus, de um homem samaritano. E aquele homem, ele não só prestou o auxílio momentâneo, como ele falou assim: olha, eu vou cuidar dele, e depois que ele ser cuidado, eu ainda vou prestar recurso. Todos os custos que ele tiver na hospedagem aí, eu vou arcar com ele. E aí Jesus aprova essa atitude. Em 1 João, capítulo 3, versos 18, a palavra vai nos dizer: filhinhos, não amemos de palavras ou de boca, mas em ação e em verdade. É muito lindo eu chegar para alguém aqui da igreja, para os irmãos, falar: ô irmão, eu te amo, pode contar comigo, nós somos um corpo em Cristo, sabe? Mas cadê a atitude? Cadê a verdade? É muito lindo eu chegar lá no Facebook, Instagram, qualquer que seja, ou mandar uma mensagem diária, sabe? Falando: ô meu irmão, eu te amo, pode contar comigo, você é muito especial para mim. Mas cadê a ação? Cadê a verdade? Sabe? Então, aqui em 1 João fala, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, cadê a sua atitude? Cadê a minha atitude? Que possamos ser ativos naquilo que o Senhor aprova, naquilo que o Senhor ama. A falta de amor é frequentemente fácil de ser justificada, embora nunca correta. Amar significa querer bem e atender ao que necessita. Então, meus irmãos, que possamos prestar esse suporte, sabe? Eu estava falando com um pastor a respeito da palavra, sabe? Era para mim trazer outro tipo de palavra, mas Deus me incomodou em sonho para que eu trouxesse essa palavra. Então, o Senhor está querendo falar com a sua igreja exclusivamente para mim, sabe, meus irmãos? Porque a palavra vem de encontro ao coração daquele que vai trazer uma responsabilidade muito grande, mas o Senhor quer repassar para a sua igreja acerca do amor, acerca da gente se importar com as pessoas, acerca da gente prestar o suporte que as pessoas precisam e necessitam.
Ainda mais no mundo cruel que vivemos hoje em dia, né, meus irmãos? Que o amor de muitos se esfriaram. Muitos são levianos, muitos aproveitam de situações, né, para ter um determinado recurso. Então, muitos têm desacreditado. Mas que possamos investir no amor, que possamos amar o nosso próximo, seja dentro do nosso lar, seja no nosso serviço, seja na faculdade, seja em qualquer lugar que estivermos, que possamos transbordar esse amor que Deus tem colocado em nossos corações. Amém? Então, o primeiro ponto é a importância de amar o próximo. E vamos para o segundo ponto, que é a importância de perdoar e nos perdoar. 1 João, capítulo 1, versos 9. 1 João, capítulo 1, versos 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, meus irmãos, devemos reconhecer nossos pecados e buscar em Deus o perdão e a purificação deles. Os dois resultados disso são o perdão divino e a reconciliação com Deus. Então, meus irmãos, a partir do momento que nós reconhecemos que somos pecadores, e de fato nós somos, que venhamos diante de Deus, nos justificar, confessar ao Senhor que somos sim pecadores, que carecemos do perdão e da misericórdia de Deus, que o Senhor Ele é fiel e justo e Ele há de nos perdoar, Ele há de nos libertar. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos perdoados e somos libertos por Deus, mas somos o nosso pior acusador. Nós não conseguimos nos liberar o perdão de determinada falha que nós cometemos, de determinado ato que nós cometemos. Nós não conseguimos nos perdoar, nós ficamos nos acusando. Aí eu te pergunto, se Deus, Ele perdoou Ele perdoou você, Ele perdoou os seus atos que machucou alguém, por que você não pode se perdoar? Sabe? Porque muitas vezes nós ficamos nos acusando, não, mas eu fiz isso, eu sou pecador, eu caí de novo, sabe? Eu não tô te motivando a continuar no erro, mas Deus Ele é longânimo, Deus Ele te perdoa, Deus Ele é misericordioso, Deus Ele te ama. Deus Ele te ama tanto que Ele doou o seu único filho para morrer na cruz em prol da sua vida, em prol da minha vida. Então você é importante, você é amado de Deus. Então Deus te perdoa e nós temos que reconhecer o amor que Deus tem por nós e nos perdoar também. Sabe, ficar parar com aquele martírio, com aquela mazela, sabe, de ficar se acusando, se martirizando. Sabe, Deus não tem isso para mim, Deus não tem isso para você. Deus Ele quer te libertar, Deus Ele quer me libertar dessa prisão que nós mesmos criamos dentro da nossa mente. Sabe, aquilo cria uma proporção gigantesca dentro de nós. Nós não avançamos, nós não evoluímos. Muitas vezes o defeito está em nós. Por quê? Porque nós não conseguimos nos perdoar. Nós ficamos nos culpando constantemente. Toda hora nós falamos, não, eu sou errado, eu sou pecador, eu não consigo, eu sou um fracassado. Quantas vezes? Não, para com isso, meus irmãos. Se perdoa. Sabe, Deus quer te libertar, Deus quer que você evolua a cada dia. Muitas vezes ficamos chateados ou amargurados por ter feito algo para alguém ou alguém ter feito conosco. Temos que nos livrar desse sentimento, procurar o quanto antes acertar a situação, liberando o perdão e nos perdoando. Se Deus nos perdoa, por que não nos perdoamos? Não tem como nos perdoar se não nos amarmos. Então, meus irmãos, um dos atributos de nos perdoarmos é nós reconhecemos que Deus nos ama e nós nos amarmos. Sabe, Deus me ama, então eu vou me amar. Sabe, eu sou especial para Deus, então eu tenho que me amar. Então, por isso eu tenho que me perdoar. Sabe, eu tenho que me perdoar, eu tenho que liberar o perdão para mim mesmo. E se a pessoa também que te magoou, você também tem que perdoar a pessoa. Não ficar
martirizando aquilo, remoendo aquilo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus, Ele fala para que nós amemos as pessoas, amemos até os nossos inimigos. Então, temos que perdoar e liberar o perdão para nós mesmos. O primeiro mandamento auxilia no segundo, ou seja, sem o primeiro não se consegue o segundo. O que Deus fala? Amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Então, quer dizer, se eu não consigo amar o meu próximo, é porque eu não estou amando a Deus acima de todas as coisas. Porque Deus coloca esse amor dentro do meu coração. E esse amor, ele vai florescer. Esse amor vai ser jogado de dentro para fora. Se eu estou na árvore, eu sou o galho, eu sou os ramos, eu vou dar frutos do tronco. O tronco é Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo pede para que nós amemos as pessoas, nós temos que amar. Se Jesus Cristo pede para que perdoemos as pessoas, é porque nós carecemos de perdão. Então, que possamos praticar essa prática, esse exercício, fazermos isso constantemente, e por mais que não conseguirmos, nós exercitarmos, até que aquilo crie um hábito em nossas vidas. Quem recebe o amor de Deus descobre que todos nós temos valor. Abre para mim em Gênesis capítulo 1, versos 27, por gentileza, meu irmão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então quer dizer que cada um de nós somos criação de Deus. Deus teve todo esse zelo, Deus teve todo esse cuidado, Deus teve todo esse planejamento. E isso demonstra o amor de Deus para conosco. Cada um de nós é especial, né? Tem uma musiquinha das crianças que fala, né? Cada um tem o seu jeitinho, todo mundo tem o seu jeitinho, cada um de nós é especial. Por isso que o mundo é tão bonito, ser diferente é normal, né? Então quer dizer que muitas vezes eu acho que, tipo assim, se eu tivesse cabelo tal, eu seria mais querido. Sabe, eu sou especial do jeito que eu sou. Eu sou especial para Deus. Deus, Ele me ama do jeito que eu sou. Poxa, se eu fosse um pouquinho mais magrinho, eu seria mais especial, de forma alguma. Sabe, se eu tivesse o cabelo crespo, não. Deus, Ele te ama do jeito que você é. Ele conhece o seu interior. Tanto é que Ele criou você e eu. Então, todos nós temos o nosso valor. Não deixe que ninguém segregue você, não deixe que ninguém diminua você por algo que você tenha mais ou você tenha menos. Deus, Ele te ama. Deus, Ele sabe o seu maior valor. E que possamos valorizar isso todos os dias que acordarmos. Assim como o nosso irmão ministrou, né? É um privilégio estarmos aqui. Então, o Senhor já preparou esse momento, né? Que maravilhoso estarmos aqui. Que bom estarmos aqui. Quantas pessoas queriam estar aqui e não estão aqui? É por quê? É por causa do zelo do Pai. É o zelo do Senhor. Te locomoveu da sua casa para cá e vai te guardar daqui para sua casa, sabe? Então é assim que temos que crer, meus irmãos. Romanos 3, versos 23, meus irmãos. Meu irmão, abre para nós, por gentileza. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, ninguém é perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos. Todos nós temos defeito. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, separados da glória de Deus. O que nos une a Deus novamente? É Cristo Jesus. Pela redenção, ou seja, é o resgate de Cristo Jesus. Então que possamos valorizar isso e que possamos entender que ninguém é perfeito. Por mais que uma pessoa é mais bonita que a outra, aos seus olhos, aos olhos de Deus, somos meros pecadores. Mas somos reconciliados com o Pai por intermédio de Cristo Jesus. Romanos 6, 23. Romanos, capítulo 6, verso 23.
Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, possamos entender que todo pecado é ruim. Toda prática do pecado é ruim. E a paga do pecado é a morte. É a morte. Então, que possamos a cada dia nos afastar do erro, nos afastar do pecado e procurar estarmos mais perto de Deus a cada dia. João 3,16, que é um versículo que todos aqui sabem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o autor já fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, uma maneira inexplicável, que eu, você e ninguém consegue interpretar essa maneira que Deus amou o mundo. A Bíblia, ela fala de 3 mundos. Ela fala do mundo sistema, do mundo cósmico e do mundo pessoas. Então, Deus amou o mundo de tal maneira. Quem que é esse mundo aqui? Somos nós. É o mundo pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Ele nos ama. Jesus morreu por todos nós. Jesus, Ele fez esse sacrifício por nós. Então, meus irmãos, Deus ama meu próximo e pede para eu amá-lo. Deus nos deu o seu amor e temos que compartilhar e exercer esse ato. Então, que a cada dia, meus irmãos, possamos lembrar de cada detalhe que Deus fez por mim e por você. Que a cada dia possamos exercitar isso, o amor, sabe, o perdão. Que a cada dia possamos nos aproximar das pessoas como Cristo se aproxima de nós, mediante a sua palavra, mediante o seu Espírito que habita no meio de nós, mediante a sua longanimidade. Sabe, meus irmãos, que possamos a cada dia ter essa convicção dentro dos nossos corações, e sabermos que não estamos aqui em vão, e sabermos que o sentido da vida é buscar a Deus, é adorar a Deus, é se aproximar de Deus, para que um dia vivamos na Nova Jerusalém. Porque tudo isso que estamos passando aqui é passageiro. Então que venhamos nos esforçar a cada dia para perdoar, a cada dia para nos perdoar, a cada dia para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém, meus irmãos? O terceiro ponto é: crie vínculos. Vínculos, meu irmão, o significado é uma união, relação ou ligação de uma pessoa ou coisa com outra. Ou seja, criar vínculos é você unir, né? Ou seja, a ponte que foi mencionada no início, né? A ponte, o que ela faz? Ela une um lugar ao outro, né? Você está numa avenida aqui, aí tem um rio ali que obstrui sua passagem, mas a ponte faz com que você tenha o acesso ao outro lado. Então, que possamos a cada dia, sabe, meus irmãos, dentro dos nossos lares, principalmente, sabe? Como tem sido o nosso relacionamento dentro dos nossos lares? Estar juntos, meus irmãos, não é estarmos criando vínculos. Muitas vezes estamos juntos, mas não presentes. Muitas vezes a gente está com o nosso familiar, a pessoa que nós mais amamos, mas ficamos ali horas e horas, nós assistindo uma série, nós ficando no WhatsApp, nós fazendo outras coisas, mas isso não é criar vínculos, isso é estar juntos, que é diferente de estar presente. Que possamos estar com os nossos familiares, com as pessoas que nós mais amamos, principalmente, que é o maior tempo que nós estamos, olharmos nos olhos, sabe? Perguntarmos como foi o dia, sabe? Pegar a sua criança, sabe? E não dar um atrativo para ela, um celular, um tablet, sabe? Tem esses momentos também, sabe, meus irmãos? Mas procurar achar um momento de criar um vínculo com a pessoa que você está instruindo, sabe? Que é sua criança, que ela vê você como uma referência. Criar um vínculo, sabe? Se relacionar com ela, sabe? Falar, interagir com ela, dar atenção.
na passagem de Lucas 10, 38 e 42, o irmão pode abrir para nós, por favor? Lucas 10, do 38 ao 42. Aqui, meus irmãos, é um grande exemplo do que eu estou falando. O próprio Jesus, Lucas 10, 38 ao 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe que me ajude. Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Então aqui, meus irmãos, esse é um ensinamento muito bom, que o próprio Jesus deu a Marta e automaticamente a nós. Marta, ela estava fazendo os afazeres de casa, talvez estava até fazendo comida para que Jesus se alimentasse, um café. A gente não sabe, mas ela estava ocupada com algo justificável. E aí, Marta pede para que Jesus chame a atenção de Maria, né? E o que Jesus replica para ela? Fala assim: Marta, Marta, não te importes, a Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado dela. Por que Maria escolheu a melhor parte? Porque Maria estava ali, atenta ao que Jesus estava falando. Sabe, meus irmãos, então trazendo aqui para os exemplos que eu mencionei dentro dos nossos lares, quantas são as vezes que o seu filho está pedindo uma atenção para você, que a sua esposa está pedindo uma atenção para você, e você está preocupado com outros afazeres. Jesus ali, ele queria atenção, e ele estava recebendo de Maria. Então, que quando as pessoas venham falar conosco, sabe, que possamos dar atenção, que possamos valorizar aquele momento, que possamos interagir com aquelas pessoas, olhar nos olhos e saber o que aquela pessoa tem para dizer, sabe, sentir, porque muitas vezes nós sentimos, além de ouvir, nós também sentimos quando estamos prestando atenção. Então, que dentro dos nossos lares, meus irmãos, venhamos ser assim, sabe, venhamos criar vínculos, que dentro do nosso trabalho, que no nosso cotidiano, venhamos criar vínculos, através das nossas atitudes. Quando uma pessoa estiver falando, tem muitos relatos de pessoas que iam se matar, sabe, para aquela pessoa seria o fim, mas quando alguém ouviu aquela pessoa, instruiu e direcionou, aquela pessoa mudou o plano. Então, que possamos valorizar isso, que possamos ver o quanto é importante, principalmente no mundo que vivemos hoje, que é muito corrido, é muita correria, o tempo é sempre escasso, o tempo é sempre curto, que possamos a cada dia parar, sabe, parar, prestar atenção, sermos direcionados pelo Espírito e falar: opa, peraí, aquela pessoa está precisando ter essa sensibilidade que aquela pessoa precisa e que nós somos um canal de bênção na vida das pessoas. Mas para que isso aconteça, nós temos que criar vínculos. Temos que olhar nos olhos, perguntar como foi o seu dia, interagir, né, meus irmãos? E vendo o maior exemplo, que foi Jesus, ele criou vínculos com Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Jesus, ele criou vínculos com a mulher samaritana, quebrando o protocolo. Jesus, ele criou vínculos com o apóstolo Pedro, que o negara 3 vezes, e ele persistiu. Ele foi lá, criou vínculos, Pedro se envergonhou, entrou dentro do mar, Jesus chamou ele, né? Vem cá, Pedro, por mais que você tenha me negado, sabe, você cuida da minha igreja, Pedro? Eu cuido. Você cuida da minha igreja, Pedro? Eu cuido. Você cuida da minha igreja, Pedro? Tu sabes, Senhor, de todas as coisas. Então, mesmo assim, meus irmãos, mesmo tendo negado Jesus, mesmo tendo, sabe, como se fosse traído Jesus, a confiança de Jesus,
Jesus persistiu. Por quê? Jesus criava vínculos. Jesus criava pontes. Jesus criava o fácil acesso, né, entre ele e as pessoas, entre as pessoas e ele. Então, que possamos ser assim, meus irmãos, aonde andarmos, aonde estivermos, por onde passarmos, que sejamos a luz, que sejamos o sal, que sejamos a diferença na vida das pessoas, porque muitos são aqueles que estão sofrendo, muitos são aqueles que estão perecendo. Então, que venhamos a amar, que venhamos a perdoar e sermos perdoados, que venhamos criar vínculos, que venhamos fazer pontes e não muros. Amém, meus irmãos? Quero convidar a igreja a se levantar. Amém? Esse momento, meus irmãos, eu gostaria que vocês fechassem seus olhos e num ato de reflexão, sabe, meus irmãos? Pensassem, sabe? Quantas são as pessoas que te magoaram? Quantas são as pessoas que você magoou? Sabe, num ato de reflexão agora, sabe? Porque assim como diz a palavra, meus irmãos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então somos pecadores. Se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Então que possamos fazer essa autoanálise, que possamos nesse momento refletir, sabe, meus irmãos, e entender que o que foi ministrado aqui nessa noite é de extrema importância, acerca do amar o próximo, acerca de perdoar e ser perdoado, acerca de criar vínculo com as pessoas, que possamos a cada dia nos mergulhar, sabe, nos dedicar a isso, que possamos refletir, sabe, fazermos uma autoanálise, ver se não machucamos ninguém, ver se ninguém nos magoou, por mais que essa atitude não parta da pessoa, aquela pessoa magoou você, sabe, libera o perdão para ela, liga para ela, sabe, fala que está tudo bem, manda uma mensagem, ou melhor ainda, vai lá pessoalmente, e fala assim para ela, olha, eu tenho que te amar, eu tenho que te perdoar, porque Jesus me amou primeiro, Jesus me perdoou primeiro. Então, veja o quanto é importante, o tanto que Jesus valoriza, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Então, aprenda a se amar, meu irmão, aprenda a amar o próximo. Então, meus irmãos, nessa autoanálise que você fizera, se tem alguém que veio na sua mente, sabe, tanto que te machucou, que você machucou essa pessoa, libere o perdão, crie essa atitude de perdoar, de ser perdoado, crie essa atitude de criar uma ponte e não um muro, porque a ponte te leva ao acesso até a pessoa e a pessoa até você, o muro bloqueia. Então, meus irmãos, que venhamos refletir sobre isso a cada dia, porque amanhã pode não existir, amanhã pode não haver oportunidade de você perdoar ou de você pedir perdão. O momento é hoje, a hora é agora. Possamos criar esse hábito de trabalhar isso dentro de nós. Que possamos, a cada dia, sermos representantes de Cristo, agir como Cristo agiu. Ó Senhor, neste momento, Senhor, eu clamo a Ti, ó Deus, para que venha de encontro a cada coração. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Tu sabes, Senhor, que não foi em vão, ó Senhor, que essa palavra foi trazida aqui nesta noite. Tu queres tratar com alguém, Senhor. Então, Senhor, trabalhe, Senhor, no coração. Tira toda a mágoa, Senhor. Tira todo o rancor. Tira todo o desejo que não pertence a Ti, Senhor. Ó Senhor, que haja, Senhor, o perdão em nosso meio, Senhor. Que a Sua paz, Senhor, venha de encontro aos nossos corações. E que possamos, ó Senhor, nos perdoarmos, ó Deus. Que possamos liberar o perdão, ó Deus. Trabalhe em nossos corações, ó Senhor. Trabalhe em nossas vidas, ó Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos ver, Senhor, a Sua grandeza, a Sua misericórdia fluindo em meio a nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, manifesta o Seu poder, ó Deus. Que possamos fazer hoje e não amanhã, ó Pai.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Faça de nós pessoas melhores, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que nos céus estás, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que nos céus estás, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Aleluia. Graça e paz, irmãos, amém? Palavra maravilhosa, né? Tocante ao nosso coração. O Senhor Jesus nos chamou, sabe? Eu acredito muito, tenho fé nisso. Creio que esse culto, desde que começou com a direção, com os louvores, tinha uma tendência do Espírito Santo nos mostrar lições valiosas. A primeira delas é a lição do amor de Deus sobre as nossas vidas, amém? Quantos recebem aqui o amor de Deus nessa noite? Quantos aqui receberam Cristo como Senhor e Salvador? Se alguém que não recebeu Cristo como Senhor e Salvador, eu até quero pedir que em nome de Jesus, que os irmãos fechem os olhos e orem por um minuto
Eu quero dar uma oportunidade, você que não aceitou o Senhor Jesus, receber o amor dele, como o Nilson muito bem ministrou. Estávamos todos condenados, mas o Senhor nos amou. Ele não só nos amou, como nos ama no presente, como está nos amando a toda a eternidade. Talvez você não recebeu o amor dele, por isso que você não ama, por isso você não consegue expressar. Se somos igreja, meu irmão, se fazemos célula, se nos reunimos na quinta aqui, na terça, no domingo, é porque amamos uns aos outros, porque primeiro Cristo nos amou. Não tem como eu amar o próximo se eu não recebo o amor do Pai. Jesus em João 17:21 disse assim: Senhor, a minha oração é essa, assim como eu sou um contigo, esses que o Senhor me deste também sejam um comigo, Senhor. E não só esse que me deste, Senhor, mas aqueles que hão de vir. Jesus nos incluiu na oração dele, meu irmão. Jesus incluiu a tua vida debaixo do amor dele. Sabia? Por isso nós somos igreja. Por isso nós somos igreja de Jesus. Pessoas imperfeitas? Sim. Pessoas que têm falhas? Sim. Pessoas que receberam perdão? Sim. Mas pessoas que recebem o amor de Deus e transmitem ao próximo. Pastor, eu não consigo. Você está aqui nessa noite, meu irmão. Jesus está te chamando para você receber o amor dele na tua vida. Não há outro lugar. Não existe maior amor do que o Pai pode nos dar. O amor não está nas coisas. O amor não está neste século. Vivemos nesse mundo, mas o amor não está nele. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor é manifesto no Filho, Jesus Cristo. Então eu quero te convidar nessa noite. Você quer fazer uma aliança com esse amor? Encher-se do amor de Deus. Quando eu vejo aqui, como vi a pastora ministrando, o Nilson ministrando, o louvor tocando, pessoas que receberam o amor de Deus. Não consegue conter. Eu não consigo ficar em casa com tanto amor de Deus derramado no meu coração. Eu não consigo ver o meu irmão na casa dele. Eu não consigo ver uma pessoa que não veio mais sem que eu consiga entrar em contato, falar com ela. Eu não consigo não perdoar aquele que me fez mal, se eu fui tão perdoado. Quantos são perdoados aqui nessa noite? Aleluia. Muitos não levantaram as mãos, mas eu levanto por você, meu irmão. Você é perdoado. Jesus te perdoou de todo o teu pecado. Ele só quer que você reconheça isso. Levante sua mão hoje e fale: eu recebo esse amor. As pessoas estão buscando tantas coisas, meus irmãos. O amor de Deus está aí, querendo ser derramado. Pastor, o amor de Deus não pagará minhas contas, mas o amor de Deus trará uma paz tão grande no teu coração. Vai te trazer uma liberdade tão grande, um raciocínio tão grande. Vai abrir tantas portas para você. Em nome de Jesus. Quando eu olho para a nossa igreja, o início dela, eu falo: Deus, o Senhor me ama mesmo. E o Senhor ama você que está aqui nessa noite, sabia? Por isso você está aqui. Valorize a sua igreja, meu irmão. Tem alguém da sua célula aí com você? Valorize esse irmão da célula. Eu quero fazer mais uma oração, mas eu quero que você, junto com você, foi tremenda a ministração do Nilson, mas ore você aí. Você já fez uma reflexão, o Nilson ajudou a nos refletir no amor de Deus. Mas ore pela pessoa, ore. Se tem alguém da tua célula, pastor, a pessoa que está do meu lado eu não conheço, grande chance de você amá-lo hoje. Grande chance de você falar para ele que você o ama. Se você tem a liberdade, se você conhece ou não conhece, mas quer orar por essa pessoa, nós vamos orar, irmãos, para que o amor de Deus se manifeste ainda mais no nosso meio. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, nós oramos, nós recebemos o Teu amor. Por isso que a Igreja Batista Vida Plena existe, uma igreja de gerações, que irá plantar o amor em muitas gerações. Ó Deus Todo-Poderoso, não chegamos em nenhuma partícula daquilo que o Senhor tem para nós, mas nos sentimos tão amados, Jesus, tão agraciados, Senhor,
tão felizes, Senhor. Ó Deus, sentimos tão felizes por o Senhor ter nos amado. Me sinto tão feliz, Senhor, da família espiritual que o Senhor me deu, pela fé, pelo trabalho que o Senhor me deu. Ó Deus, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus filhos, Senhor, meus filhos na fé também. Deus, me sinto tão amado por essa igreja, Jesus. Ó Deus, eu quero expressar esse amor para outras pessoas. O Senhor está derramando amor nessa noite, para que possamos amar o próximo, para que possamos olhar a vida com um olhar de amor, não com um olhar de julgamento, não com um olhar de condenação, porque o mundo já faz isso, o diabo já faz isso, mas nós representamos o teu reino na terra. Ó Deus, eu creio e eu oro para que esse amor não fique só em mim, não fique só na pastora, não fique só nos líderes, mas que contagie todos que estão aqui nessa noite. Um amor que não nos deixa quieto, um amor que não nos faz parar, mas um amor que faz a gente ser moldado, a gente abandonar o pecado, um amor que faz amar ao próximo, um amor que faz nós irmos para o encontro, um amor que faz nos dirigir às nossas células, amar os nossos irmãos, tocar o projeto social, o ministério infantil. Ó Deus, um amor, Senhor, que nos constrange a ofertar mais, a conquistar prédios, a conquistar vidas, a encher igrejas com o teu amor, Jesus. Deus, esse é o tamanho do teu amor, é imensurável, e nós queremos viver isso. Oh Pai amado, obrigado pela tamanha revelação no nosso coração, em nome de Jesus. Se alguém entre nós, Pai, querendo desistir, pensando em parar, que o teu amor venha o constranger, venha o abraçar agora, e que ele perceba o quanto é amado, e que ele consiga ser um transmissor desse amor, porque quanto mais transmitimos, mais recebemos, Senhor. Deus, obrigado, Jesus, obrigado pelo teu amor, por abrir o meu coração, a minha mente acerca disso. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que esse amor faça nos valorizar mais os nossos cultos, faça valorizar mais as nossas células, que esse amor faça mais valorizar a nossa oferta, que o nosso amor, que esse amor que o Senhor derramou no nosso coração para amar o próximo, faça com que levamos mais a salvação àqueles que não te conhecem, Jesus, através da igreja, fazer com que a igreja vença, que a igreja prevaleça no bairro, no município. Ó Deus, em nome de Jesus, esse é o nosso chamado, Senhor, que esse amor faça nos olhar para nós, e Pai, que possamos sim, ó Deus, olharmos para nós como vitoriosos, porque o Senhor nos amou primeiro. Em nome de Jesus, nós agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmão, se eu fosse você, pode soltar a mão do irmão do lado, mas se eu fosse você, se tem alguma mágoa com alguém, que você aproveite para sair desse culto hoje, ligar para essa pessoa, mandar uma mensagem para ela. Se amanhã no teu trabalho você tem alguma indiferença com alguém, chega lá e fala: irmão, eu recebi tanto amor de Deus ontem no culto, tanto amor, porque não pode ser só uma emoção, tem que ser uma certeza em fé. O que é uma certeza em fé? Eu já recebi, então eu posso dar, mas eu não vejo, pastor, não estou sentindo de abraçar e perdoar o irmão. Não é sentimento, é amor em fé. O amor através das escrituras é um amor em fé. E aí você vai ligar para aquela pessoa e vai falar: irmão, sabe, eu tinha uma indiferença, sabe, eu não te conhecia melhor, como a ilustração que o Nils trouxe, dessa criança que aprendeu a amar, começou a cuidar, começou a dar amor, viu quão bom é aquela pessoa. Possamos ser esses agentes, meus irmãos, mas que você possa receber esse amor do Pai, amém? Você possa receber esse amor, você possa transmitir isso na célula, você possa transmitir isso lá, quando os irmãos às vezes não querem vir para o culto, você fala assim: irmão, vem para o culto, sabe por quê? Porque eu quero tanto te abraçar lá na igreja, eu quero tanto que você receba esse amor. Irmão, em nome de Jesus, Deus tem um projeto na sua vida tão lindo, essa mágoa vai cair, sabe? Nosso maior problema é que nós só deixamos só fazer essas coisas quando a gente vem do encontro, quando a gente está no encontro. Não pode parar, o amor de Deus não para, o amor de Deus não para, o amor de Deus não para. E eu falei para as crianças, os jovens, os teens, os adolescentes aqui ontem, falei: vocês têm uma grande oportunidade
Agora vocês precisam ter duas coisas: disposição para receber aquilo que é de Deus e fé para conquistar aquilo que Deus já tem na vida de vocês. E alguns se derramaram. 10 minutinhos de ministração, mas eles já percebi que estão querendo muito com Deus. Que nós possamos ser a igreja que quer muito do Senhor. Amém, irmãos? Quantos querem muito do Senhor? Então você vai levantar a sua mão. Você vai fechar os seus olhos e vai falar: Senhor, eu quero muito de Ti, eu quero mais de Ti, mais da Tua presença, mais do Teu amor, Jesus. Na minha casa, na minha família, diga para Ele, no meu trabalho. Quero amar as pessoas, Jesus. Quero fazer aquilo que o Senhor me ensinou. Aquilo que o Senhor fez por mim, eu quero fazer por outros. Pai, como eu faço? Como eu faço? As pessoas precisam saber que o Senhor é amor. As pessoas precisam, o mundo está sem amor. Mas nós somos os agentes que vão levar amor. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Te glorificamos, Senhor, nessa noite. Viemos engrandecer o Teu nome. Viemos Te exaltar, Senhor, nessa noite. Viemos exaltar o Teu amor, Jesus. Viemos, Senhor, viemos expor o quanto Te amamos. Viemos dizer isso. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. É para isso que estamos aqui. Nós Te exaltamos. Nós Te bendizemos. Deus poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos. Amém. Glória a Deus. Pode acender as luzes. Glória a Deus. Nós vamos encerrar. Amém. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz que eu fui na Capitão Casa, no novo prédio. Prédio provisório, irmãos. É um novo prédio, mas é um prédio provisório. Vai se tornar uma escola, mas a nossa antiga igreja vai ser ampliada. E no final o pastor Ivaldo agradeceu e falou: nós vamos viver muito mais. Nós vamos viver isso em Diadema também. Nós vamos comprar. Eu falei: pastor, nós estamos empenhados lá. Eu quero dizer para você que o meu coração está empenhado na compra. Amém? Meu coração está empenhado na obra do Senhor. Não é por status. Não é isso que eu almejo, irmão. Pastor, você almeja a igreja te manter? Não almejo isso. Mas eu almejo vida sendo salva, sabia? Porque quando eu olho para trás e vejo o que Deus fez na minha vida, na minha casa, Deus, as pessoas precisam viver isso. E a única ferramenta que temos é a igreja. Nossa ferramenta é as nossas células, meus irmãos. Nós não temos outra. É o nosso encontro com Deus. É ir lá na célula. É insistir semana por semana para as pessoas irem, convidando, estratégias. É a única maneira. Não tem outro jeito. Saciamos a fome, temos um projeto social, chegamos nas necessidades das pessoas. Amanhã a necessidade volta. Mas Jesus salva de maneira permanente, porque Ele é o sacerdote permanente da nova aliança. Então, se as pessoas têm um sacerdote na vida delas, elas conseguem ter um contato, uma comunhão com Deus. Amém, meus irmãos? Então, em nome de Jesus, perdoe mesmo, ame o próximo, queira crescer em Deus, amém? Em nome de Jesus. Quero fazer um convite para você estar aqui conosco nas orações da terça-feira, no nosso culto de quinta, irmão. Não abra mão das coisas de Deus. Tenha disposição para as coisas de Deus. Seja disposto. Esteja nos cultos de domingo, esteja na célula, irmão. Temos um projeto, amém? Em nome de Jesus, vamos ganhar almas para Jesus. O Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio, eu tenho certeza disso. Não porque somos capazes, mas porque Ele é Espírito e é verdade, porque Ele está aqui, amém? Em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus, ao Senhor. Quem está pela primeira vez? Amém? Seja bem-vinda. Tem mais um jovem? Seja bem-vindo, não vá embora sem dar um abraço. Acho que os irmãos têm uma lembrancinha, não é isso? Não sei se tem uma lembrancinha. Por favor, os irmãos, amém? Não vá embora sem conversar com esses irmãos.
Vamos agradecer a Deus. E sábado a nova célula às 17 aqui. Quinta, às 19h30, a célula Leões da Tribo de Judá, como a pastora falou, célula berçário, né? Bênção. A igreja está vinculada, né? Ninguém escapa. Está todos debaixo do amor de Deus. Isso é motivo de muita alegria para nós. Então vamos agradecer ao Senhor, amém? Wagner está aqui, André também, muitos irmãos. Alguns irmãos não puderam vir, ontem tivemos aí um evento, né? Esticou um pouco, mas vamos agradecer a Deus, vamos nos alegrar mais por estar aqui. Aleluia, o evangelho é leve, a presença de Deus é leve, o fardo dele é leve, é suave, é bênção demais, irmão, é bênção demais, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Pai, pela comunhão da Tua igreja que se reuniu aqui nesse prédio, dos Teus filhos, como o Senhor é o cabeça e nós, membros desse corpo, Pai, estamos em comum junção, acordo uns com os outros, Pai, obrigado a nossa igreja que se reúne na célula, Senhor, semanalmente, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe no decorrer dessa semana, nos fortalecendo, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, em nome de Jesus, Pai, que possamos conquistar, que possamos entrar na terra, que possamos, Senhor, viver a Tua promessa, em nome de Jesus, Pai, assim nós cremos e oramos, amém? Estenda as mãos à frente, permita-me dar a bênção apostólica, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos esses irmãos, não só hoje, mas sempre. Todos digam, amém, glória a Deus.